Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de semana ENEF. E hoje um dia especial. Vamos falar sobre dívidas. Isso mesmo. Não saia daqui porque vai ser muito interessante a gente entender. E se você não assistiu, ontem nós falamos um pouquinho sobre soluções para a falta de dinheiro. Então, se você não assistiu, logo após terminar aqui, assista, que eu acredito que vai ajudar vocês nesse novo conhecimento, nessa nova mentalidade sobre educação financeira, perfeito? Assim como ontem, preparei um material aqui para nos ajudar, dar um suporte, e a gente vai debater ele aqui, perfeito? Então, o tema principal que eu separei aqui é dívida e você. Importante, hein? Não é somente a dívida. Vamos conhecer os caminhos para que eu possa ter uma melhor relação com essas dívidas. Vamos entender o que de fato é uma dívida. Vamos entender por que elas existem. E entender cada vez mais esses nossos conceitos, nossas visões, perfeito? Então, ontem já me apresentei, seja bem-vindo novamente, sou Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira, e venho contribuindo aqui no canal Cíntia Sena com orientações desse universo sobre o dinheiro e principalmente o nosso comportamento. Vamos lá? Pergunta aqui primeiro, hein? Quero a participação de vocês. O que é dívida? Qual a sua visão, seu conceito de dívida? Será que a dívida é algo bom, ruim, é algo que dá mais dúvidas, medos, receios? Qual que é o seu sentimento em relação à dívida? Eu já respondo, tá bom? Vamos para a nossa segunda pergunta. Você tem dívida? E aí eu vou ampliar para o que a gente tem aqui. Quem não tem dívida? Já vamos pensar aqui. Existe alguém que não tenha dívida? E é importante quando eu trago o conceito para que eu consiga enxergar esse tal quem tem ou não tem dívida. Então, me responda aqui, você tem dívida ou não tem? E na sua percepção, quem seria a pessoa que não tem dívida hoje? Interessante, hein? Vamos anotando. Outra pergunta para a gente entender o nosso mecanismo, o nosso movimento aqui. Quanto você tem de crédito hoje? Nossa, Cíntia, como assim? Será que eu sei? Ó, soma tudo. Limite do cheque especial, limite do cartão de crédito, os créditos pré-aprovados que você tem lá vinculado à sua conta para contratar um empréstimo, para contratar um financiamento de casa, carro. É importante você ter essa noção, quanto você tem de crédito. Segundo, você sabe o seu salário? É importante a gente conhecer os nossos ganhos, o que eu tenho de crédito, porque muitas vezes eu acabo associando o crédito como parte do meu salário. Será que esse crédito está maior que o meu ganho? Quantas vezes? E outra pergunta, hoje, qual é o comprometimento que você tem do seu ganho, do seu salário com dívidas? Ah, Cíntia, minhas dívidas representam cerca de 10%, 20%, 50%. Nossa, Cíntia, minhas dívidas representam mais que 100% do que eu ganho. Porque aqui a gente já começa a ter essa percepção. E, infelizmente, muitas das vezes a gente vai fazendo dívidas, acumulando e não para observar. Quando a gente fala desse comprometimento, eu quero que você analise o comprometimento mensal, ou seja, no mês a mês, e o comprometimento acumulado. Faz essa observação. Vamos entender aqui por que eu tenho que conhecer. Olha o que vem acontecendo nos últimos 12 meses. O número de famílias
endividadas tem só aumentado. 74% da população encontra-se endividada. Por isso que eu fiz aquela pergunta, você tem dívida? E aí a gente pode pensar, quem será aqui dos outros 25% que não tem dívidas? Quem são essas pessoas? E aqui a gente já começa a pensar, será que eu estou nesse ranking ou não? Então, a gente começa a observar. Vamos seguir aqui. Olha, que legal. A gente perguntou se você tinha dívida, quais eram essas dívidas, e agora, essas dívidas estão em dia? O que significa em dia? Vence uma dívida que eu tenho no dia 10. Eu vou pagar lá no dia 10, está em dia, não está em atraso? Ou eu tenho uma dívida que venceu no dia 8, eu não paguei. Então, essa que venceu no dia 8, ela já não está em dia. Então, é importante eu saber que dívidas que eu tenho que está em dia e que dívidas que eu tenho que não está em dia. E a gente vai entender por que dessa diferenciação e deste conceito. Vamos seguir aqui. Daquele número de pessoas endividadas, 25% delas estão com dívidas em atraso. Chegou o vencimento e ela não conseguiu pagar. Então, dos 74% que estão endividados, 25% deles não vão conseguir pagar. Quer dizer, já não pagaram, né? E aí eu pergunto para vocês, você tem medo de ter dívidas? Porque muitas pessoas têm medo, mas é meio estranho, porque mesmo eu tendo medo, eu faço as dívidas. O que eu tenho observado muitas das vezes, esse tal medo de ter dívidas, ele está muito mais relacionado, e até eu gostaria que vocês me colocassem qual é o tipo de medo que vocês têm, em a pessoa não conseguir pagar aquela dívida. Então, ela busca fazer de tudo para conseguir honrar, quitar aquilo para não ficar em atraso. Só que muitas vezes esse fazer de tudo pode ocasionar algumas outras consequências. Então, é importante que eu não derrube aqui, ó, não tire um tijolinho aqui de uma maneira que não está no momento ideal e desmorone. Então, vamos entender agora o que poderia ser algumas dívidas ou não. Anotem aí. Se essas daqui são dívidas, conta de água. Seria uma dívida, na sua percepção? Sim ou não? Conta de luz. É dívida ou não é dívida? Aluguel. É ou não é uma dívida? Financiamento de casa, carro, seria uma dívida? Cartão de crédito. Poderíamos falar que é uma dívida? O que eu quero apresentar aqui para vocês? Todas essas são dívidas. O que significa que todos aqui presentes, todos que não assistiram ainda e que vão assistir, todos nós temos dívidas. Você vai falar, Cíntia, eu não tenho boleto, eu não tenho cartão, eu não tenho financiamento, mas você deve ter uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet. Se você tiver um plano pós-pago do seu celular, é uma dívida. Então, como que eu começo a entender facilmente esse conceito? Deixa eu até parar de compartilhar aqui, ó. O que é a dívida, pessoal? Quando eu compro alguma coisa e não pago naquele exato momento que eu estou adquirindo e vou pagar em algum outro momento, seja à vista ou parcelado, seja em uma vez ou parcelado, é uma dívida. Como que funciona a conta de água? Eu uso, alguém vai lá, ligou o relógio, aí ele tá lá correndo.
Perfeito? Liguei a lâmpada, tá, usei. Aí passa alguns dias, vem um rapaz fazer a leitura. Deixa eu ver quanto que você já utilizou. Ele não faz uma conta do que você vai usar ainda, perfeito? Ele fala, olha, o relógio no mês anterior estava em 100. O relógio agora está em 120, então você usou 20. Quanto custa usar 20 de luz? Quanto custa usar 20 de água? E aí vai emitir uma fatura cobrando esses 20. Essa fatura vai ter um vencimento. Então, quando eu estou usando a água, a luz, a internet, independente da fatura chegar na minha casa, eu já tenho dívida. Então, eu não teria essa dívida, ou não trataríamos como dívida, se eu pagasse antes, antecipadamente. Por exemplo, o celular, fica fácil de eu entender. Eu tenho os planos pré-pagos e os planos pós-pago. Se eu recarrego o meu celular com um plano pré-pago, então eu pago e depois uso, não tenho dívida. Se eu uso, vem a conta e eu vou pagar depois, é uma dívida. Perfeito? Entendido? Ficou fácil? Então, isso aqui eu quero trazer uma tranquilidade para vocês, que todos nós temos dívidas. E aí cabe a nós entender cada uma delas e ver o quanto essas dívidas estão nos ajudando ou atrapalhando. E uma vez que é uma dívida, cabe a mim ter um papel muito importante para ter uma melhor relação com ela, que a gente já vai ver. Podemos seguir? Então, aqui, dessa pesquisa que foi compartilhada, que é o PEIC, olha onde as pessoas mais se endividam. Cartão de crédito é o campeão. 84% das pessoas, sabe, que tem dívidas, está no cartão de crédito. E por isso que é importante eu saber e conhecer os meus créditos e entender se esse cartão aqui está me ajudando ou atrapalhando. Será que eu estou com limite maior do que eu deveria, que o meu ganho? Como eu estou fazendo as compras com esse cartão? Tem pessoas, até já fiz um vídeo aqui no canal, depois vocês assistem, que entende às vezes que cartão não é dívida. Cartão é um meio de pagamento. Se eu não honrar com ele, acontece uma outra consequência, mas ele é dívida. Ele não é o produto, ele não é a compra em si. Então, a gente tem que começar a observar e entender como eu compro. Como eu compro. Então, vamos entender aqui, que eu quero participar aqui com vocês. Estão gostando? Estão entendendo? Tem dúvidas? Então, é importante a gente ter essa percepção, tá bom? Então, eu tenho um cartão ou uma dívida qualquer. Geralmente, eu penso que o problema está nas dívidas. E eu já falo para vocês. Não são as dívidas o nosso problema. Como assim, Cíntia? Estou cheia de dívidas, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo pagar minhas contas. Você me falar que a dívida não é problema? Não. A dívida é uma consequência de uma atitude, de uma escolha, de um comportamento. Então, muitas vezes eu massacro, né, a dívida, falar a dívida é a vilã, o cartão de crédito é o vilão, o cheque especial é o vilão. Pergunto para vocês, quem que fez aquela dívida? Quem comprou? Quem gastou? Então, para que eu possa ter uma dívida, eu tenho que ter feito alguma compra. Então, o problema não está na dívida, o problema está antes. Então, eu preciso saber como estão as minhas compras, como eu compro, como que eu tomo a decisão. A partir do momento que eu falo, vou comprar esse celular. Por que que eu vou comprar esse celular?
Quando eu vou comprar esse celular? Qual a forma que eu vou comprar esse celular? Eu tenho duas opções sempre: à vista ou a prazo. Quando eu compro à vista, que eu desembolso ali na hora, eu não tenho dívida. Quando eu compro a prazo, seja uma parcela, seja um dia, eu já tenho dívida. Então, a dívida é consequência das compras. Então, aonde que eu tenho que trabalhar quando a gente pensa na educação financeira? Não é a dívida. A dívida já aconteceu. É na compra. Como eu estou comprando? Por que que eu comprei naquele momento? O que que eu observei? Será que era o momento para comprar? Será que eu tinha recursos? Por que que eu escolhi parcelar? Porque eu tinha reservas? Ou porque eu tinha crédito? Por que que vocês compram parcelado? Ou a prazo? Qual o motivo? É crédito que você tem? Por exemplo, se você não tivesse crédito, você compraria aquele produto naquele momento? Ou você tem reserva e resolveu parcelar porque você tem de onde tirar essa reserva? Como você faz essa decisão? Aqui, ó, na compra. Aí, quando a gente fala que a conta de água, luz é uma dívida, sinal que onde que eu tenho que trabalhar? No meu consumo do dia a dia. Então, se eu diminuo o meu consumo, a fatura, quando chegar, vai ser menor. Então, aonde que eu tenho que trabalhar? Aqui em cima. E aí, chegou a parcela para eu pagar. Eu posso estar adimplente, ou seja, comprei, parcelei ou paguei para pagar daqui a um mês. Ela está dentro do prazo de vencimento, está em dia, então é uma parcela adimplente. Caso chegue o vencimento e eu não pague, ela se torna inadimplência. O que acontece? Geralmente as pessoas confundem dívidas com inadimplência. Então, já limpe isso aí da sua mente. Essa era uma das coisas principais que eu gostaria de trazer aqui nessa aula. Que dívida, pessoal, não é inadimplência. Inadimplência é a consequência de não pagar a minha dívida no prazo que eu acordei. Eu descumpri aquele prazo. Tudo bem? Então, ter dívida não significa que eu vou me tornar inadimplente. Desde que eu tenha feito uma boa compra. Então, essa inadimplência vai ser consequência não da dívida, mas da compra. Então, é importante e você entender isso aqui, desmistificar esse conhecimento. E aí, outra coisa que a gente confunde também é que se eu fiquei inadimplente, tem um outro fator que pode me levar que é a negativação. O que é a negativação? É pegar o seu nome. Ô, Cíntia, olha, a Cíntia não pagou a fatura da conta de água, da conta de luz do mês 10. E aí ela vai avisar numa lista que tem, que é do SPC, Serasa, Boa Vista, e vai falar, olha, a Cíntia está inadimplente com essa parcela. O que significa esse negativar o nome? É, na verdade, te deixar nessa lista para que outras pessoas que forem te dar crédito, te emprestarem algum dinheiro, vai olhar e falar, opa, a Cíntia já não pagou aqui. Será que se eu emprestar ela vai me pagar? Ah, é melhor não. Então eu vou negar esse crédito para ela. Então essa negativação é só dar voz, informar para as outras pessoas do comércio que aquela pessoa ficou devendo uma das contas e que aquela pessoa quiser dar o crédito, ok, mas ela está ciente que pode ser que ela não pague. Não significa que não vai pagar, mas é um aviso. Então, não necessariamente, a depender da dívida que eu estou inadimplente, eu vou estar negativado no mesmo momento. Existe um tempo para isso. Tanto que
Quando eu fico inadimplente, as empresas vão primeiro tentar negociar, tentar entrar em contato para saber o que aconteceu, ou geralmente tem juros, multa por atraso, e só se depois dessas tentativas não surtir efeito, ela vai em negativo. Ó, a Cíntia está devendo, não me pagou aqui, está em débito comigo de algo que já venceu. Tudo bem, esse conceito é importantíssimo, porque a gente acha que uma vez eu tendo dívida, eu já vou ficar negativada, já vou ficar inadimplente. E aí a gente toma decisões no impulso. Então é importante eu ter essa percepção. Outra informação, se a minha ação tem que ser aqui nas compras e não no prazo, e não na dívida, tem um outro mecanismo que eu deveria fazer antes de tudo isso, que aí vai ajudar muito nessas dívidas, pessoal, muito de verdade. O que teria que fazer antes? Como que você compra? O que te faz comprar? Você faz isso aqui? Orçamento financeiro? Por que você compra? O seu orçamento falou que você podia comprar? O seu orçamento falou se tinha que ser à vista um prazo? Vocês fazem orçamento financeiro? Então, é de extrema importância, porque senão eu só compro e depois eu vejo o que eu faço. A maioria das pessoas que estão na situação de endividado e inadimplente, muitas das vezes ele compra e depois vê como vai pagar. E aí ele coloca a vida dele em perigo, porque eu não deveria esperar alguma consequência, eu deveria tomar a dianteira. Então, quando eu faço um orçamento financeiro, que inclusive a gente vai falar um pouquinho melhor dele na nossa próxima aula, então não perca, amanhã vamos detalhar esse tal orçamento financeiro. Então, o orçamento, ele tem que ser o meu norte, o meu direcionador, eu já tenho que saber nele o que eu quero fazer naquele mês, naquele ano, e ele vai me falar se eu posso ou não posso comprar, quando comprar e por que comprar e como comprar. Então, se eu tenho isso, nossa, a gente já está muito lá na frente. Então, para que vocês possam ter uma melhor relação com as suas dívidas, o primeiro passo aqui que a gente está conversando é eu definir esse meu orçamento financeiro. Segundo, antes de sair às compras, eu tenho que já saber quais são as possibilidades, se à vista ou a prazo. E se a prazo, por que que eu estou comprando? É porque eu tenho reserva ou porque eu tenho crédito? E se for crédito, o quanto que hoje eu já tenho de compromissos em cima do meu ganho? Se essa nova compra vai comprometer mais ainda. E se eu vou ter condições não apenas de pagar a parcela desse mês, mas as próximas parcelas. Então, eu não posso ter a visão, como esse óculos aqui, míope. Eu tenho que ter a visão do todo. Então, eu tenho que ampliar esse meu campo e dar um direcionamento. Perfeito? Entendido? Gostaram? Ficaram com dúvida? Então, aqui, ó, essa interrogação que caiu é para que a gente pense onde que mora aqui o problema. Não está nas dívidas. Então, eu quero deixar como mensagem dessa aula, dessa palavra, vocês não terem medo das dívidas. Pelo contrário, saberem usar ela com sabedoria, saberem usar ela ao favor de vocês. Porque se as dívidas, de fato, pessoal, fossem ruins, por que que um monte de empresa usam as dívidas para alavancar, para gerar novos negócios, para ganhar mais? Sabia que a dívida dá para você ganhar mais? Se você souber utilizar ela ao seu favor. E ao longo das aulas a gente vai entender um pouquinho mais disso. Perfeito? Gostaram? Dúvidas? Perguntas? Então, essa era a minha mensagem de hoje. Espero vocês amanhã para falarmos sobre orçamento financeiro.
E é importante que eu já vou até adiantar uma parte aqui, que tudo que você compra, você tem que medir os custos daquela compra, não somente do momento que você está comprando. Você precisa medir os custos que você vai ter para manter aquele item que você adquiriu, como, por exemplo, um carro, como, por exemplo, uma casa. Então, muitas das vezes a gente compra, olha só hoje, e esquece de ver o que tem ali agregado com aquela compra que eu fiz. Mas esse é tema para a gente abordar um pouquinho amanhã e ao longo dessa semana, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, gostado. Não esqueça que, ó, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com as pessoas que você gosta, que vai ajudar a falar, nossa, eu tô pesado, tá cheio de dívida. Mostre isso aqui para ela entender esse conceito, para ficar mais leve e ela trabalhar ali, ó, na causa, nas compras, no orçamento. Se ela for trabalhar só a dívida, não resolve, perfeito? A dívida já é consequência. Por isso que tem muitas pessoas que estão inadimplentes, vão fazer acordos, fazem os acordos, aí passa 1, 2 meses, estão de novo inadimplente, porque não mudou o comportamento, não tratou a causa que gerou a inadimplência. Perfeito? Entendido? Então, espero vocês amanhã. Beijos, se cuidem, tenham dívidas com consciência, pare agora com uma atividade, liste todas as suas dívidas, veja o comprometimento dela, do seu ganho, separa o que é adimplente e inadimplente, entenda como cada uma delas chegou na sua vida e vamos desenhar um plano de ação para ir eliminando aos poucos, perfeito? Então, lá no orçamento, a gente vai conseguir entender essa conexão. Beijos! Tchau, tchau.